A minha saudação e o meu abraço, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Abramos o nosso coração e acolhamos o alimento da Palavra de Deus, o alimento do Santo Evangelho que nos fortalece em nossa fé. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Meus queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta uma contraposição entre dois comportamentos: os doutores da lei e a viúva. Jesus está no templo e observa. De um lado, nós temos os doutores da lei, com toda a sua honra, com toda a sua glória e opulência externa. Do outro lado, nós temos uma pobre viúva que sacrifica tudo o que tem para Deus. A condenação de Jesus aos primeiros e o elogio que ele dirige a esta segunda nos indica, meus irmãos e minhas irmãs, o caminho que nós devemos seguir em nossa vida espiritual. O cristão deve abraçar aquilo que é essencial, deve fugir de toda a hipocrisia espiritual. Padre, o que é hipocrisia espiritual? É quando nós começamos a nos sentir mais santos, mais justos ou mais privilegiados espiritualmente que os demais. É quando nós nos sentimos mais salvos que os outros e passamos a condenar os seus erros e nos colocamos no lugar de juízes dos nossos irmãos. Ao contrário, o comportamento do cristão deve ser aquele da viúva. Nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, que nos decidir por Deus, estarmos abertos a praticar o bem ao próximo. Devemos abraçar a verdade dos gestos sem deixar que a aparência prevaleça sobre a substância da nossa fé. Imitar a viúva é o convite do Evangelho de hoje. Dar a Deus o mais precioso de nós. Dar a Deus o nosso inteiro coração. Acolhamos também as 3 sementes nesta manhã. A primeira semente, o versículo 44, Jesus nos diz: todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que possuía para viver. Ofereceu o mais precioso, aquilo que nós temos de mais precioso, dizia, o nosso coração, o nosso inteiro coração deve ser a nossa oferta a Deus. A palavra, a segunda semente para a nossa oração. A palavra de hoje é tesouro. Padre, a palavra de hoje é tesouro mesmo? Sim. Jesus dizia: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Peçamos, de fato, meus irmãos e minhas irmãs, que nós aprendamos a valorizar e dar e fazer do nosso tesouro aquilo que de fato tem valor, aquilo que é essencial. A terceira semente, questionamentos para a nossa reflexão neste dia. Na minha vida espiritual e nas minhas ações cotidianas, prevalecem a essência sobre a aparência? O bem que eu faço, as orações que eu rezo, a caridade que eu pratico, são para aparecer ou para de fato louvar a Deus? Alguma vez costumo me sentir mais santo, mais justo ou mais salvo que os demais? Fujamos, meus irmãos e minhas irmãs, da hipocrisia espiritual. Abramos o nosso coração a essas 3 sementes. Eu peço que você compartilhe com aqueles que você ama, aqueles que você acha que também têm o direito de escutar essa palavra, de se alimentar com o Santo Evangelho. Meu irmão, minha irmã, meu abraço, minha oração e minha bênção nesse dia para todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.